Em sequência, hoje eu vou comentar, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, mas é preciso que a paciência efetue a sua obra a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Bom, normalmente a gente lê os trechos do Evangelho, são lidos na missa, mas a gente não se dá conta do que pode se extrair dele. Todos esses ensinamentos convergem para a mesma coisa, que é o amor a Deus. Todos eles vão ter isso como finalidade. E Jesus Cristo falou: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Bom, resumiu tudo. Então, para que falar mais? Para que a gente tem que ler várias outras coisas se já está tudo dito nisto? Bem, isso é feito porque se cada pessoa fosse tomar toda a religião com base nesse mandamento, as interpretações iriam acabar se diferindo e iria cada um acabar vivendo ao seu próprio modo. As pessoas teriam em consciência coisas que não são adequadas, como, por exemplo, eu vou à missa quando eu estou com vontade. Eu não acho que Deus seja um tirano que me obrigue a ir à missa. Então, quando eu não tenho vontade, eu não vou. Poderia-se interpretar isso como sendo amar a Deus sobre todas as coisas. Então, as coisas precisam ser bem esmiuçadas para que a gente tenha os detalhes e saiba como fazer as coisas, como viver. E assim a gente vai prestar atenção nos termos que são usados. Bom, temos aqui traduções de termos que talvez na época não existiam ou que não tinham o mesmo significado. Então, tem que se ter muito cuidado nessas interpretações, nessas considerações, porque facilmente nós acabaríamos interpretando ao nosso modo. Nós queremos descer em detalhes, mas fazer isso de uma forma desavisada ou sem estudo prévio vai levar a descaminhos. É necessário que a gente faça isso com quem já tem alguma formação, já tem alguma experiência, já ouviu aquilo, já ouviu várias interpretações a respeito, tem a noção de coesão da ideia. Isso nunca pode faltar. E a gente considera isso aqui, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. O termo prova pode ser interpretado de duas maneiras, como uma testagem ou como uma confirmação, como uma produção de algo que é verdade, ou como um teste se aquilo que foi dito é verdade ou não. Nesse termo, nessa sentença, não se explica o que está sendo dito. E o que se quer dizer aqui é no sentido da confirmação. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Bem, como é que se prova a fé? Evidentemente, com atos. Mas, antes disso, com o que se passa dentro de nós, na nossa cabeça, no que a gente está pensando. É importante que a gente pegue exemplos concretos para que as coisas não fiquem muito no ar. Vamos supor que uma pessoa tenha sido demitida e está, obviamente, numa situação de angústia com isso, não sabe quando conseguirá um novo emprego, quando as coisas vão se restabelecer. Há um estado de insegurança, e isso ocorreu, essa demissão, porque Deus permitiu. Se Deus permitiu, então nós devemos preservar a fé. De início, nos primeiros dias, provavelmente haverá toda a esperança ainda a postos. Na medida que as coisas demoram mais ou não correm como se esperava, já vem algumas tentações, alguns desânimos, algumas desistências de redobrar a fé em Deus. Isso talvez não transpareça, talvez nunca seja dito, talvez nós nos comportemos de uma forma muito firme, o que é bom e desejável, mas o coração está um pouco balançado. Esse ponto não deve existir. Essa situação, a gente tem consciência, nós percebemos que isso se passa, mas nós não devemos dialogar com essa fraqueza. As situações todas, sejam elas boas ou alegres, são dadas por Deus como prova de fé. São boas para que a gente prove a nossa fé
agradecendo a Deus, referindo a Deus, sabendo que aquilo de bom que aconteceu é graças a Ele, e não fruto do azar, da sorte, do nosso próprio esforço. Houve uma manifestação divina naquilo que está se passando, que é bom, que é agradável, que gostamos, e não vamos nos esquecer de Deus. Nas coisas que são desagradáveis, é mais difícil. É por isso que é importante que a gente esteja preparado. Haverá situações muito difíceis, haverá situações inexplicáveis. E nem por isso nós temos o direito de deixar a fé. A gente vai simplesmente admitir que não entende, mas que confia em Deus. A gente se entristece, se angustia. Isso é legítimo. É um movimento humano. O que não podemos permitir é a desesperança pela aprovação. A desesperança é o oposto da alegria. Na medida em que a gente se mantém firme na fé, ainda que a situação seja difícil, nós nos alegramos com isto. Não que vamos fechar os olhos à realidade, não que a pessoa que está desempregada vai ficar alegre com o seu desemprego, de forma alguma. Mas ela pode ter alguma alegria sabendo que está sendo fiel a Deus. Que nessa situação difícil, ela não largou a mão. Ela não entende por que isso está acontecendo, mas não largou a mão. São Tiago diz isso, sabendo que a prova da fé produz paciência. Na medida em que você consegue viver uma alegria na situação adversa, isso necessariamente gera a paciência. A impaciência vem com o oposto, vem com a tristeza ou com a irritação. A confiança vem com a alegria. Você pode não estar satisfeito por estar sem emprego, mas sabe que não está desamparado. Sabe pela fé que aquilo concorre para que você se aproxime de Deus e acaba sendo uma coisa boa. Boa no sentido de que você está mais próximo de Deus do que estava antes. Isso é bom. Tudo que a gente quer é nos aproximar mais de Deus. E essas situações nos mostram que ou nós realmente estamos num bom caminho, e nos alegramos com isso, ou nos mostra a nossa fraqueza, mostrando onde deve haver alguma correção. Aí a gente vê uma questão de humildade. Santiago fala que devemos viver a alegria e, como consequência, nós cresceremos na paciência. Mas a gente pode perguntar, a impaciência é um pecado? Não, não é. A impaciência não é um pecado, é um defeito, é uma falha. Ela pode até facilitar a ocorrência de algum pecado, coisa do tipo ficar com raiva e desejar mal à pessoa que nos faz esperar, por exemplo. Então, essa inquietação na espera é a fortaleza, perdão, mantendo-se em paz na espera, é a fortaleza que a gente precisa para ter a virtude da paciência. A paciência é a fortaleza dessa espera. Assim, nós vamos ter diversas situações em que vão, em alguns momentos, provocar uma irritação, e que a gente vai se dar conta disso e não vai se deixar dominar por esta irritação. E se nós estivermos já bem adiantados, nós podemos até nos alegrar com isto, mas isso fica mais para diante. Só o fato de não nos irritarmos já está muito bom, já é uma boa demonstração de amor a Deus. A paciência, ela não deve ser vista como uma coisa de suportar, de conter-se, de anular-se, para não explodir. Isso é vamos dizer, um exercício necessário para uma boa convivência, mas não é a perfeição que Deus espera de nós. Nós não nascemos com essas perfeições. Nós teremos esses problemas. Nós vamos prestar atenção neles e vamos nos corrigir. Muitas vezes nos irritamos, nos comportamos mal, fizemos até coisas que não faríamos, não gostaria que fizessem conosco. Nós temos que reparar isso e tomar o propósito. Vou ser diferente. Vou ter melhor controle. E, além do controle, vou corrigir o coração. Porque se você tem o controle, mas o coração está em conflito, esse controle não vai durar muito. Vai chegar um momento em que a gente sucumbe para a raiva. Nós, na medida em que temos o coração unido a Deus, sabendo que aquilo é uma situação de crescimento, de aproveitamento para a gente ir mais adiante, nós
passamos a ter um sentido naquilo. Isso nos facilita a suportar. A paciência, ela nunca vai crescer com base em teoria. Ela só vai crescer a ferro e fogo, acontecendo essas situações. Cabe a nós nos referirmos a Deus sempre que ela aconteça. Sejam coisas pequenas, sejam um ônibus que passou e não parou no ponto, ou um engarrafamento, ou uma daquelas coisas que eu citei na listinha no encontro anterior. Essas situações todas são as situações de aproximação de Deus. Essas situações todas são oportunidades de nós criarmos mais um tijolinho na nossa morada eterna. Cada uma das coisas que nós fizermos aqui por amor a Deus jamais será esquecida nem perdida. Se a gente faz por conta própria, acabou ali. Mas cada esforço que nós fizermos, lembrando que é por amor a Deus, isso adquire um valor infinito e não pode ser perdido. Assim como a gente perde o tempo, perde a oportunidade, não tem como voltar atrás, quando a gente aproveita, não tem como ser perdido. É uma pérola que nós acrescentamos ao nosso tesouro. A gente precisa lembrar que essas situações que são decepcionantes são, na verdade, indiferentes para Deus. Se você está tendo sucesso, está tendo um grande progresso humano, para Deus é indiferente, porque isso vai acabar. Nós precisamos ter em consciência de que se aquela dificuldade que foi vivida não foi retamente intencionada para que nós nos aproximarmos, para nós nos aproximarmos de Deus, ela acabaria sendo vivida apenas naquele momento. Como Jesus Cristo falou numa certa situação, em que nós já recebemos a nossa recompensa quando nós nos louvamos, por exemplo, de aplausos, de elogios, de reconhecimentos e honrarias. Se nós, nessas horas, nos envaidecemos ou tomamos para nós todo aquele sucesso, Deus já nos deixa com esse sucesso ganho, mas isso não conta em nada para a nossa felicidade eterna. Mas nessas horas, se nós tivermos essa alegria e a gratidão para Deus, aí sim, isso se torna uma coisa eterna. Então, veja bem, a simples intenção de lembrar-se de Deus, de referir-se a Deus, faz toda a diferença. São detalhes que são invisíveis às outras pessoas e exige de nós uma constante recorrência a Deus. Dessa forma que a gente vai crescendo. Nós nos acostumando a, internamente, sem que os outros vejam, sem que nós precisemos dizer em voz alta, graças a Deus, ou bendito seja Deus, ou seja, o louvor que você quiser. Basta que você se refira a Deus pela sua intenção silenciosa para que aquele evento tome a sua relevância que não passa, a relevância que vai durar para sempre. As provações, elas existem o tempo todo, elas estão presentes e elas contribuem com esse nosso crescimento o tempo que a gente precisar. Muito bem. A paciência, muitas vezes, a gente ouve as pessoas dizendo que tem limite. Paciência tem limite. Olha, a paciência em si não deve ter limite. A espera, sim. Nós somos pacientes na medida em que a gente se contém quanto a uma insatisfação. Nós vamos esperar usando a nossa fortaleza para isto. Mas a prudência vai nos mostrar até quando esperar. Haverá um momento que a gente vai embora, ou vai tomar uma decisão. Isso não é impaciência. Isso não é fraqueza. Isso é o bom senso agindo. Nós vamos esperar enquanto for razoável esperar. Não vamos esperar mais do que já seria, que seja uma insensatez. Então, a impaciência não é desistir de esperar. Nós não vamos ficar indefinidamente esperando o que foi combinado. Nós vamos esperar o quanto precisa, o quanto o nosso bom senso mostrar. E vamos tranquilamente embora quando chegar o momento que
já foi esperado o suficiente, o compromisso não será cumprido, a pessoa furou ou aconteceu algo nesse sentido. E não é uma impaciência interromper a espera numa situação dessas. O outro versículo, o quarto versículo dessa carta de Santiago: é preciso que a paciência efetue sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Efetue a sua obra é o que eu falei até agora, a obra de nos aproximarmos de Deus, de nos referirmos a Ele, de não nos aborrecermos com aquela contrariedade humana, mas saber que Deus está conosco, Ele permitiu esse atraso, esse imprevisto, porque Ele quer ver o quanto a gente tem de força para manter a boa conduta numa hora dessa, e o quanto a gente se lembra dele nessas horas que são desagradáveis. Essa é a efetuação da obra, a fim de seres perfeitos e íntegros. São duas coisas distintas. Você pode ser perfeito em partes. Aqui, São Tiago está nos dizendo que é para ser perfeito em tudo. Muitas vezes nós vemos artistas, cantores, que têm músicas fabulosas e a gente gosta muito daquilo, mas a gente não conhece como uma pessoa completa. A gente conhece a perfeição do talento musical. Não sabemos como é como pessoa e várias outras coisas. Deus quer tudo. Deus quer a perfeição em todos os aspectos. Se você cozinha bem, faça bem a sua comida, mas deixe a cozinha limpa e ordenada. Para Deus, isso é tão importante quanto a comida bem feita. Se todos gostarem, ótimo, você vai receber elogios. Mas deixar a cozinha limpa e arrumada, ninguém vai elogiar. Melhor assim, fica entre você e Deus. Porque esse trabalho escondido tem muito mais valor para Deus do que aquele que as pessoas notam e elogiam. A perfeição, ela deve ser buscada não só nas coisas que nós temos facilidade, que temos o dom, que temos uma aptidão excepcional, ou nem tanto, mas em todas as outras coisas que a gente precisa, e são muitas. Desde atos simples, como arrumar bem a cama depois que se levanta, deixar o banheiro arrumado depois que se usa, ou tratar de vestir-se bem, de forma adequada, de acordo com o compromisso. Todos esses detalhes vão nos pondo em presença de Deus. Não vou vestir-me da forma que eu quero, eu vou me vestir da forma como seja mais conveniente. Eu não vou para um clube esportivo com uma roupa formal, e nem vou de forma esportiva para a missa. Apesar de ser uma coisa estranha, é o que a gente observa. As pessoas vão para a academia, então já vão com a roupa da academia para a missa, e depois da missa vão para a academia. Olha, não é pecado, mas é uma indelicadeza, né? Vamos dizer, é querer fazer a coisa do seu próprio jeito, é querer fazer da maneira que dê menos trabalho. Vamos cumprir o papel de louvar a Deus na missa, mas deixa eu fazer um pouco da minha maneira. É imperfeito. Podemos melhorar, pode ser melhor do que isso. Uma pessoa que queira ir à academia depois da missa pode ir com uma roupa melhor e levar uma mochila onde tem a roupa própria para a atividade física. Dá um trabalho a mais. Há uma demonstração a mais de amor a Deus. Tem mais valor. Assim, a gente deve reparar tudo que tudo que fazemos em nossa vida, sem criar neuroses com essas coisas, sem criar ideias de que estamos falhando, ou de que Deus vai nos recriminar, de que somos imperfeitos e não conseguimos nada, sempre com tranquilidade, no sentido de que estamos sendo observados por um pai, não por um juiz. Um pai que quer que a gente cresça, que quer que a gente evolua na perfeição humana, mas não vai gerar neuroses com esses fracassos. Nós vamos nos cobrar e vamos nos esforçar, sem ficarmos neuróticos, mas sem nos acomodar, sem chegar a um ponto de que já faço o suficiente. Já faz bastante? Ótimo, muito bom, mas sempre há o que pode ser acrescentado, sempre há algum detalhe. Nessa carta de Santiago, fica claro, Deus espera que nós vivamos a perfeição integralmente. Integralmente significa em todas as partes. E por último, ele diz,
sem fraqueza alguma. A fraqueza aqui é equivalente à dúvida. A fraqueza não no sentido de faltar força, mas no sentido de não fazer tudo que está ao nosso alcance. Permitir que haja alguma dúvida, alguma desconfiança, alguma acomodação naquilo que poderia ser vivido com mais intensidade. Isso não é fácil nunca. E nessa situação, eu gosto de dar um exemplo de Moisés, que presenciou todas aquelas maravilhas que Deus fez para tirar o povo de Israel. Na verdade, as maravilhas foram realizadas através de Moisés. Ele abriu o Mar Vermelho com o cajado dele. Deus não abriu, Deus mandou ele bater com o cajado na água para que a água abrisse. No entanto, algum tempo depois, Moisés, no deserto, duvidou que Deus fosse tirar água de uma pedra. Tanto que ele bateu uma vez, não aconteceu nada. Ele bateu a segunda vez com um pouco mais de fé e a água saiu. Então, mesmo Moisés tendo presenciado, vivido coisas tão impactantes, ele teve um momento de fraqueza dele. Fraqueza não é pecado. Fraqueza mostra apenas que há uma brecha para ser preenchida. Há alguma coisa ali que não foi bom, pode ser melhor. A única pessoa que não tem brechas no amor a Deus é Nossa Senhora. Todos nós temos. Ela é perfeita, ela foi concebida sem pecado, e ela cumpriu integralmente a vontade de Deus em toda a sua vida. Nós vamos nos esforçar para isso. E podemos ir muito além do que já conseguimos até hoje, desde que a gente tenha a devida perseverança. A formação dura a vida toda. Nós estamos vendo aqui com um pouco mais de detalhes a carta de Santiago, mas não vai ser tão lentamente quanto estamos fazendo aqui. Nesses primeiros trechos, eu quis apenas demonstrar como a gente pode extrair coisas de tudo que tem nas Escrituras. Mas isso não é uma coisa rápida. Isso exige um contínuo estudo, uma contínua formação, até que você consiga extrair ensinamentos coerentes das Escrituras que ainda não tinha pensado, que ainda não tinha reparado. É assim que a gente vai caminhando. É assim que a gente vai se formando e vamos crescendo no nosso amor a Deus. Muito bem. Deixa eu agora parar a gravação.